Estaremos abordando neste dia sobre a lição de número 6, a desconstrução da masculinidade bíblica. Esta lição abordará mais um tema que no trimestre nós estamos estudando à luz das Escrituras Sagradas, baseadas na revista da Escola Bíblica Dominical, que tem nesse trimestre estudado sobre o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Nós que temos estudado vários temas baseados nesta revista no terceiro trimestre de 2023, temos agora, nessa sexta lição, a desconstrução da masculinidade bíblica. Um tema que o pastor Douglas Batista, pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério Missão ali no Distrito Federal, tem comentado nesse terceiro trimestre, e a Casa Publicadora da Assembleia de Deus utilizado para trazer aí um pouco mais de informação para nós. Estamos aqui nesse conceito, nesse estudo, buscando entender tudo que o Senhor tem para nos ensinar. Em Gênesis, capítulo de número 2, versículo 15, nós temos a mensagem da parte do Senhor que Ele tomou o homem, Ele pôs no jardim do Éden para o lavrar e para o guardar. Isso está em Gênesis capítulo 2, versículo 15. Quando Deus fez o homem, entendemos nesse capítulo, nesse versículo de Gênesis, a função em que o homem, quando criado, ele teve da parte do Senhor. Sua responsabilidade de estar ali guardando aquele jardim, lavrando aquele jardim. Porém, o conceito progressista de ruptura dos padrões bíblicos tem atuado nessa desconstrução da masculinidade. Nós temos aqui a estudar e entender que os marcos judaicos cristãos de concepção do papel do homem estão sendo questionados. E é nesse contexto que a masculinidade ela tem sido relativizada e o modelo do homem tem sido modificado, ou seja, tem sido alterado frente aos padrões que Deus, através da sua palavra, tem determinado para nós. Assim, nós estamos aqui nesta reflexão, apresentando, através desta reflexão, dessa ministração, à luz da palavra de Deus, qual foi a vontade, qual é a vontade, sempre será a vontade de Deus, a vontade divina para que o homem exercesse o seu trabalho para guardar o jardim, lavrar o jardim e ao longo da história representando a sua função na família. Nós temos visto que muitas formas têm sido de trabalho, de ações no mundo secular, na cultura, na sociedade, por que não dizer nos sistemas econômicos, até mesmo das religiões, tem aí apresentado de forma ofensivas para a desmasculinização, e um exemplo de masculinidade bíblica tem sido colocado de lado. Nossa reflexão nesta oportunidade, temos aí a finalidade de mostrar o que Deus na verdade requer do homem cristão, e que esse se comporte de acordo com a sua palavra, com as normas que o Senhor tem determinado na sua palavra. Assim, em alguns tópicos que foram divididos, nós estaremos aqui abordando esta reflexão, tendo aí com certeza a participação de todos nós, você aí dando aí o seu like, trazendo também a sua contribuição e compartilhar essa mensagem a outras pessoas, para que de forma que todos possam usufruir deste material, deste trabalho. Você como aluno, professor, ou mesmo amante da palavra de Deus, poderá estar participando e Deus há de abençoar grandissimamente. Nessa proposta, nós estaremos trazendo aí alguns objetivos a ser alcançados. Vou colocar para você aí na tela. O primeiro objetivo é mostrar que a masculinidade bíblica provém da criação divina e que as suas características passam pela provisão e proteção da família. No segundo tópico, vamos destacar que a erosão da masculinidade tem a ver com a apologia à homossexualidade e com a negligência da responsabilidade masculina. E por terceiro,
Com base no exemplo de Boaz, vamos enfatizar a sua imagem como símbolo da masculinidade bíblica e equilibrada. Para tal, o nosso texto bíblico em classe, que nós vamos estar abordando, está registrado no livro de Ruth, capítulo de número 4, versículo 7 ao versículo de número 12. História essa que nos traz aí a prática e a ação. Vamos conhecer quem foi esse Boaz, através desse texto do livro de Ruth. Sugiro que você, havendo oportunidade, possa aí estar fazendo uma leitura completa desta linda história registrada no livro de Ruth. São apenas 4 capítulos que muito ajudará no seu preparo e na sua interação, entendendo o contexto em que essa história se dá, para contribuir para o avanço e o aprendizado desse tema, que será discorrido presencialmente no dia 6 de agosto de 2023, sobre esse tema, a desconstrução da masculinidade bíblica. Temos aí lançado, antes de fazer a leitura bíblica em classe, que está no texto de Ruth, capítulo 4, que nós já citamos aqui, do versículo 7 até o versículo de número 12, eu quero trazer para você também a informação que já temos disponibilizado nesta playlist Pastor Cláudio Gomes Reflexões, uma leitura diária de segunda a sábado, abordando temas que ajudam e corroboram para o entendimento completo e entendimento esses objetivos que nós temos trazido aqui a vocês. Os 3 objetivos. Portanto, convido você para que possa também, se já não o fez, complete também esse estudo com esta leitura diária de segunda a sexta-feira, que você pode estar fazendo ela de forma contínua, ou, dependendo de quando você acessou e teve essa informação, poderá estar aí também incorporando esta leitura no seu devocional diário e momento de oração diante do Senhor. A cada dia um tema precioso que vai te ensinar que Deus criou o ser humano e os definiu pelo sexo, macho e fêmea. Na terça você vai aprender que ao criar o homem, Deus lhe confiou 2 tarefas. Já citamos aqui no começo desta reflexão: cultivar e guardar o Éden. Citamos aí o versículo 2, o capítulo 2 e versículo 15 do texto de Gênesis. Na quarta-feira temos o tema: o uso antinatural da sexualidade é condenado nas Escrituras, onde no texto de Romanos você aprenderá muito sobre isso. Na quinta-feira, Deus procura homens capazes para reverter situações adversas. E na sexta-feira, o autocontrole e moderação nos instintos sexuais, também baseado no texto de Ruth, razão pela qual tenho convidado a você a fazer esta leitura completa desse livro e que Deus há de abençoar grandissimamente a sua vida. E assim, na leitura final de sábado, espera-se do homem cristão um caráter protetor e provedor para toda a família. Convido você a estar fazendo comigo agora a leitura bíblica em classe, no texto de Ruth, capítulo 4, versículos 7 a 12. Vou colocar para você aí na tela o versículo de número 7 agora, do capítulo 4 de Ruth. Havia, pois, já em muito tempo este costume em Israel, quanto à remissão e contrato para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo, e isso era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: toma-a para ti, e descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, e de Quilion, e de Malom, da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar. Disso sois hoje testemunhas. E todo o povo que estava à porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. E o Senhor faça que esta mulher que entre
e entra na tua casa, como Raquel e como Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e ate já valorosamente em Efrata, e faza-te nome afamado em Israel. E seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der dessa moça. Estamos aqui então com essa leitura, baseado nesse tema, a desconstrução da masculinidade bíblica, corroborados com essa leitura, também tendo o nosso objetivo já esclarecido. No primeiro tópico vamos estar abordando, vou colocar aí para você, a masculinidade bíblica, entre 3 itens que estaremos discorrendo. O primeiro, a criação divina do ser humano. Segundo, a característica da masculinidade. Terceiro, a liderança masculina. No segundo item, no segundo tópico, melhor dizendo, da lição, vamos abordar sobre o tema a erosão da masculinidade, desenvolvendo 3 itens: apologia à homossexualidade. Segundo, responsabilidade negligenciada. Terceiro, crise de liderança. E por final, no terceiro tópico da lição, Boaz, símbolo bíblico de masculinidade. Primeiro item, modelo de generosidade. E segundo item, modelo de responsabilidade. Antes de nós adentrarmos aos nossos comentários dessa lição, quero estar com você fazendo a leitura do nosso textuário. Essa lição de número 6, assim como demais lições, temos aí um textuário que destaca para que durante a aula tenhamos aí, possamos ter aí todo um entendimento, né, norteando aí os nossos comentários. E ele está naquilo que nós já lemos no início dessa gravação. Quando Deus toma, aí vou colocar para você na tela textual, e tomou o Senhor Deus o homem e pôs no Éden, para o lavrar e para o guardar. Então o nosso textuário está aí em Gênesis capítulo 2, versículo 15. Guarde bem também a verdade prática. O homem foi criado com qualidades que expressam viralidade, responsabilidade e liderança. Portanto, quero convidar você a participar conosco. Curta esse vídeo, compartilhe, não retenha só com você. Se prepare para esta escola bíblica dominical presencial a partir das 9 horas em todas as igrejas evangélicas Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Nós estamos aqui com o intuito de apresentar o conceito da masculinidade à luz da Bíblia e sobre a oposição progressista aos padrões bíblicos no que tange o papel do homem, pois nos dias atuais tem sido predominante a apologia, a ideologia de gênero e a banalização da sexualidade na sociedade. Os espaços de ensino, aprendizagem, da mídia, da política, têm sido invadidos por debates acalorados a respeito desse tema. E é por isso que eu estou aqui convidando você, aluno, professor, amante da Palavra de Deus, a que esteja conosco, a se preparar, pois diante desse cenário, a Igreja de Cristo, ela é necessário estar preparado para se posicionar. Quanto mais necessário for a lidar com as pessoas que carecem de acolhimento e de aconselhamento, para que possam estar aí se desvencilhando das amarras de Satanás. Nós não estamos aqui para condenar ninguém, mas para amar a todas as pessoas. Mas assim como a palavra de Deus ela declara e ela se posiciona, nosso Deus também assim o é. Contra o pecado nos posicionamos, né? O Senhor ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. E é por isso que tudo aquilo que nós temos trazido aqui, seja através das leituras diárias, seja através dessa explanação ou mesmo presencialmente, onde cada professor ali se dedicará para, junto você, aluno, construir esse entendimento e sairmos dali, e como também aqui já nesse preparo,
pessoas que se desenvolvem e crescem na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos, como já falado, o pastor Douglas Batista, que é comentarista desse terceiro trimestre na revista da classe dos adultos da Escola Bíblica Dominical. Ele tem trazido em um dos seus livros sobre essa questão de que a ideologia de gênero tem ensinado que os papéis, seja do homem ou seja da mulher, foram socialmente construídos e que tais padrões devem ser desconstruídos. Essa posição não aceita o sexo biológico, ou seja, para eles não aceita que é macho, que existe fêmea, mas que é algo que a pessoa escolhe e descobre ao longo do tempo. E como fator determinante para os papéis masculino e feminino, assim eles agem. E sobre esse aspecto, o pastor ainda traz, ali no seu livro, que alguém pode ser biologicamente homem, segundo as ideologias desse sistema progressista, pode ser biologicamente homem e desejar e desenvolver um comportamento típico de mulher ou vice-versa. Por isso, faz-se ainda necessário que nós venhamos se posicionar como Igreja do Senhor e se basear em nossa dedicação, no ensino, para que possamos passar isso a outras pessoas. Eles, dentro desse sistema de apologia à prática ao homossexualismo e ao lesbianismo, eles têm posicionado e de forma forte, se defendendo, se posicionando e até muitas vezes tentando colocar de uma forma brutal, trabalhando em projetos, em leis, para buscar ali o seu espaço, sendo que todos, de igual modo, já têm o seu espaço garantido como cidadão, como seus direitos e deveres perante tal sociedade. Tal posição, infelizmente, tem desprezado os papéis que a palavra do Senhor tem reservado para cada um de nós, cada um na sua função. E então, assim, corroborando com esse ensino, o pastor Douglas Batista, melhor dizendo, ele tem trazido através de seus livros, nós estamos aqui buscando a presença de Deus, entendendo que através dessa reflexão, o nosso desejo, que é o desejo também do Senhor, é nos capacitar como corpo de Cristo, a Igreja do Senhor, a estar agindo de forma incisiva para mostrar a toda a sociedade que a vontade de Deus para nós, para todos nós, para a liderança masculina principalmente, que é tema desta lição, nunca foi a subserviência ou a inferiorização da identidade feminina, de forma alguma. Deus honrou, Deus preservou a mulher de um modo muito especial. E em contrapartida, foi o pecado que causou essa deturpação dos papéis do homem e da mulher e estabeleceu aí o preconceito, o desequilíbrio tão presente na sociedade atual. Rogamos a Deus, através desta lição, que Ele tenha misericórdia de todos nós seres humanos, e que a salvação em Jesus Cristo ela seja aceita por todos, pois a libertação só advém de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ela é alcançada a todos que aceitam-o e o reconhecem como único e suficiente Senhor e Salvador das suas vidas. Por isso estamos aqui quem vos fala é pastor Cláudio Gomes, estamos aí como gestor deste canal, pastor Cláudio Gomes Reflexões, trazendo essa mensagem, e espero que você esteja aí já se preparando, gostando e possa curtir essa mensagem, compartilhar a outras pessoas. Você não vai trazer o like aí para mim não, é para que o sistema entenda e compartilhe isso a outras pessoas, e Deus há de abençoar você grandissimamente. Nesse tema, no primeiro tópico desta lição, nós vamos aí então adentrar, já dada esta introdução, para que você possa estar aí se preparando para em sala de aula trazer esta mensagem. No primeiro tópico, como já temos trazido aqui a vocês, vamos falar sobre a masculinidade bíblica. E no seu primeiro item, a criação divina do ser humano. Deus é o Criador de todas as coisas, no céu, na terra e no mar. Já no texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, nós temos, no princípio criou Deus o céu e a terra. Então, confirmando aí
que Ele é criador de todas as coisas, tá? Quando nós adentramos também no Novo Testamento, observamos no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 4, o médico Lucas registrando a expressão: e ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizestes o céu, e a terra, e o mar, e tudo quanto neles há. Corroborando um texto tanto do Antigo como do Novo Testamento, registrando que Deus é criador de todas as coisas. E assim, quando a Escritura registra que Ele criou todas as coisas, está inserido também que Ele criou o ser humano. Ele definiu o sexo, sejam o macho e a fêmea, o homem e a mulher. Isso é claramente observado nas Escrituras Sagradas, quando você tem aí a palavra de Deus em Gênesis, no capítulo 1, versículo 27, a expressão: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Quando nós observamos esta expressão bíblica, temos aí essa diferenciação homem e mulher, que ao mesmo tempo ela se complementa mutuamente um ao outro, através da união conjugal e do desempenho dos papéis que cada um Deus designou, o homem para uma função e a mulher para outra. Quando nós lemos a palavra do Senhor, no texto bíblico de 1 Coríntios, capítulo de número 11, quero convidar você a abrir a Bíblia dentro desse texto, muito conhecido para alguns, mas novo para outros, 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 11 e 12. Nós temos a palavra do Senhor dizendo-nos: todavia, nem o varão é sem a mulher, e nem a mulher sem o varão, no Senhor. Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Esse texto vem mostrar aí, além do papel de cada um, a sua interdependência entre um e o outro, e acima de tudo, os dois dependentes de Deus. Então, desse modo, nós podemos afirmar aí que nenhuma criatura foi feita como o ser humano. De uma forma singular, o Senhor, Ele projetou, Ele formou o homem do pó da terra, soprou ali nas suas narinas o fôlego de vida. Sabemos que existem aí outros animais que o Senhor criou, seja os répteis, seja as aves, seja aí os peixes, cada um segundo a sua espécie. Quando nós lemos a palavra do Senhor, lá em Gênesis, no capítulo 1, no relato ali da criação, nós vamos encontrar o Senhor, Ele tendo ali na criação, cada qual o seu momento. Quando Ele disse, por exemplo, no capítulo 1, versículo 20, quando Ele diz: produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e que voem as aves sobre a face da expansão do céu. E ali no versículo 21, Deus criou as grandes baleias, todo réptil e toda alma vivente que as águas abundantemente produziam conforme a sua espécie, e todas as aves de asa também conforme a sua espécie. Quando olhamos isso, à luz da palavra, entendemos que o Senhor é o Criador de todas as coisas. Porém, quando Ele cria o homem, um ser humano, Deus assim o faz olhando para si mesmo, isto é, sua própria imagem e semelhança. Isso pode ser visto quando nós levamos os nossos olhos para o versículo 26 do texto de Gênesis 1, a expressão bíblica é esta, eu coloco para você aí na tela. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra,
e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Versículo 27 complementa: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Entendemos aí, por consequente, que o ser humano é considerado a coroa da criação. Por isso, nesse tópico, tratando sobre a masculinidade bíblica, no primeiro item, a criação divina do ser humano, temos essa revelação maravilhosa da presença da parte de Deus em nossa vida, revelado na sua palavra, e que nós devemos valorizar e amar de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Partindo para o item de número 2, características da masculinidade, vamos observar dentro da palavra do Senhor também, quando lemos aí a própria leitura do texto áureo, que nós lemos em Gênesis 2,15, quando Deus toma o homem e o pôs do jardim do Éden para o lavrar e para o guardar. Quando nós observamos isto, temos aí a revelação da Escritura na característica conjunta dos papéis em que o homem ele recebeu da parte do Senhor. Não somente no conceito da sua formação, no papel na história, mas também segundo a sua constituição biológica, tá? Quando ele firma aí essas duas tarefas principais e essenciais em que ele haveria de executar naquele jardim: cultivar e guardar. Temos aí dois termos que resumem o mandato divino para o comportamento masculino no início da revelação bíblica. São duas funções de provedor e também de protetor. São aí próprias da natureza do homem. E é nesse sentido que nós temos também Paulo, o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, ele ratificando que cabe ao homem a proteção à sua esposa e à sua família, bem como também a provisão, de uma vida digna. Quando nós lemos o texto de Paulo, quando ele escreve aos Efésios, quero convidar você a abrir a palavra do Senhor nesse texto, no capítulo de número 5, nós vamos fazer a leitura do versículo 28 até o 30, nós temos a palavra do Senhor dizendo para nós: assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Versículo 29. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Aí então, nós podemos verificar que a Bíblia Sagrada ressalta aí a masculinidade bíblica. Ela eleva e enaltece o amor e o cuidado em que o homem tem que ter a sua mulher, assim como Cristo tem para com a igreja. E a questão então de que o machismo a inferioraria, assim nós temos que o machismo que a inferioriza e a desonra, ela fica isso de lado, Pois nesse texto temos claramente, a Bíblia ressaltando a masculinidade, enaltecendo o amor e o cuidado em relação à mulher, mostrando que o machismo naqueles que assim praticam traz aí uma inferiorização da mulher e desonra, e isso não é o que Deus espera que nós tenhamos para com as nossas esposas ou para com a mulher. E não aprendemos nesse aspecto que o que a Bíblia ensina é o que nós devemos praticar, que o homem deve honrar a mulher com toda a dignidade. O apóstolo Pedro, quando escreve na sua primeira carta, o texto muito conhecido de alguns, lá no capítulo de número 3, versículo 7, eu falo alguns porque poucos têm sido amantes da palavra de Deus, razão pela qual estou aqui convidando você a estar conosco, estudando e aprendendo, e tenha um amor para com aquilo que Deus tem para ensinar. Veja o que Deus mostra aí na primeira carta de Pedro 3,7. Igualmente, vós maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações.
Vemos aí que o que a Bíblia tem nos dado, e que infelizmente é motivo desse tema de hoje, a desconstrução da masculinidade bíblica por esse sistema mundano, por esse espírito que tem dominado este mundo, desses ensinos progressistas que tem sido motivado aí pelo esse espírito da Babilônia. Por isso que nós estamos nesse trimestre estudando sobre a igreja e o império do mal e aprender a como viver neste mundo dominado por esse espírito, dominado aí esse espírito da Babilônia. Convido você a comigo adentrar aí no texto comentário do item 3 desse primeiro tópico, falar agora um pouco sobre a liderança masculina, sabendo que Deus ele tem o seu propósito, ele tem colocado ao homem a responsabilidade de ser provedor e cuidador também da sua casa, assim como foi ao primeiro casal quando ele criou o homem e colocou ali no jardim para cuidar e lavrar. Temos aí essa liderança reservada na pessoa do homem, essa liderança masculina. Foi a ele que Deus colocou a responsabilidade de liderança. Quando nós temos aí a leitura do texto, que já citamos aqui lá no livro do Gênesis, no capítulo 1, versículo de número 26, a responsabilidade: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine. E aí temos ali a relação sobre qual do homem haveria de dominar, E o versículo 27 corrobora: e Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Temos aí também, lá no capítulo de número 3, versículo de número 6, a expressão, que nós temos aí, versículo 16, melhor dizendo, a expressão que corrobora com essa responsabilidade de liderança que Deus colocou sobre o homem. O versículo 16 diz assim, na palavra do Senhor: e a mulher disse, quando o homem pecou e falhou, entre vários juízos que Deus decretou ao homem e à mulher, no versículo 16 ele colocou: e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filho. E a parte final desse verso mostra a liderança do homem, a qual Deus depositou a ele, essa liderança sobre sua casa, sua família e a esposa. E o seu desejo será para o seu marido, e ele te dominará. Sabendo que esse termo, ele o dominará, quando nós observamos em outra tradução, nós vamos observar, em outras versões, melhor dizendo, o seu desejo será para o seu marido, e ele há de mandar em ti, ou ele a dominará, mas será ele quem a dominará. Na versão Almeida, revista atualizada, a expressão está como: ele te governará, ou seja, ele terá a responsabilidade na qual nós temos já aqui abordado. Então, na Bíblia, Deus, ele é a cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Esse texto que nós podemos, à luz da carta de Paulo em 1 Coríntios, lá no capítulo de número 11, você pode abrir comigo, eu vou colocar para você na tela, versículo de número 3, nós vamos ter essa expressão bíblica para nos ensinar. Olha aí o que a Bíblia nos ensina. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Trazendo-nos aí referência bíblica para que não fique nenhuma dúvida quanto à liderança que Deus tem determinado sobre a vida do homem, no governo da sua casa e também para cuidar e proteger. O movimento feminista de viés neomarxista considera esse modelo como um sistema machista, opressor para com a mulher. Ao contrário dessa falácia, o apóstolo Paulo tem revelado pelo Espírito Santo de Deus que o homem, ele deve liderar a sua casa do mesmo modo que Cristo lidera a igreja. Então vemos aí essa expressão bíblica que você pode ressaltar à luz de Efésios, capítulo de número 5,
versículo de número 29, que eu vou colocar para você aí na tela, como a palavra do Senhor diz assim: porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja. Pois o homem, quando ele se une à sua mulher, à sua esposa em casamento, ele se torna uma só carne, e ninguém faz mal à sua carne. E assim como o Senhor cuida da igreja, ele deve cuidar da sua esposa. E uma vez nós temos aprendido aí através deste comentário da lição, que Cristo ele se entregou pelo bem-estar da igreja. Temos aí esta presença masculina, em que o Senhor instituiu, requerendo dela uma prática de algum tipo de sacrifício, até mesmo para com a mulher. Em Efésios capítulo 5, no versículos 25, a parte B, nós temos, eu vou ler o versículo todo, mas destacar a parte B: vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Vemos aí o sentido que o Senhor requer do exercício da liderança em que o homem deve exercer. O homem deve evidenciar, portanto, essas virtudes, tais como fortaleza, sabedoria, coragem, amor, respeito, e isto é imprescindível na vida de todos nós. Você pode aí trazer à leitura outras referências bíblicas para ilustrar e corroborar e enfatizar dentro desse tema. Vou estar citando somente as referências para você, e você pode se dedicar utilizando-se destas para que Deus, com certeza, nesse seu preparo, seu estudo, possa falar mais e profundamente ao seu coração. No texto, Juízes 6:4, você pode se dedicar em 2 Crônicas, capítulo de número 1, versículo 10, Neemias, capítulo 6:11, e também Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo 15, versículo 12 e 13. Este eu quero ler juntamente com você, Evangelho de João, capítulo 15, versículos de número 12 e 13, que diz assim a palavra do Senhor: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. E eu acrescento, já se lhe é devido o nosso amor um para com os outros, imagina o amor que nós devemos ter para com o nosso cônjuge, Eu quero ainda ler com você o texto que está nesse mesmo Evangelho de João, agora no capítulo de número 13, versículo de número 34, a seguinte expressão bíblica, o próprio Jesus trazendo isso aos seus discípulos, e que nos remete a nós que estamos também aqui, que aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Isso deve fazer parte também da nossa vida. Quando Jesus disse a seguinte expressão: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. E nisto conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Eu li também o versículo 35. Então veja aí, com isso fechamos aí esse primeiro tópico, quando tratamos sobre a masculinidade bíblica, a criação divina do ser humano, as características da masculinidade e a liderança masculina. Tudo isso com o objetivo, já temos aí mostrado a você, que a masculinidade bíblica ela provém da criação divina e que as suas características passam pela provisão e pela proteção da família. Agora, buscando alcançar aí o segundo objetivo, queremos aqui agora destacar a erosão da masculinidade, tem a ver com a apologia à homossexualidade e com a negligência da responsabilidade masculina. Responsabilidade essa que já temos estudado aí na parte desse primeiro comentário, desse primeiro tópico. E agora, de uma forma mais objetiva,
vamos lançar mão aí do recurso da revista, trazendo sobre, nesse segundo tópico, a erosão da masculinidade, o desenvolvimento desse objetivo. Para isso, no primeiro item, apologia à homossexualidade, segundo item, a responsabilidade negligenciada, e o terceiro item, a crise de liderança. Falando sobre esta questão da apologia à homossexualidade, você pode citar ali em sala de aula, mostrando que nesses tempos modernos em que nós estamos atuando, a ideologia de gênero tem feito aí contínuas investidas de forma a tentar legitimar aí esta homossexualidade. Esse conceito acaba ignorando as características físicas e biológicas, trazendo na sua alegação que o ser humano ele nasce sexualmente neutro. Mas nós sabemos que não é assim o que a palavra do Senhor tem nos ensinado. Mas eles, com este posicionamento, têm tentado invalidar a criação divina da raça humana como o ser binário, masculino e feminino. E nós já temos enfatizado isso, essa leitura do texto de Gênesis 1:27, que você pode tomar e colocar em classe, na qual, quando Deus criou o homem, ele fez macho e fêmea. Infelizmente, esse ensino da identidade de gênero e de orientação sexual, para eles independe a anatomia do corpo. Sendo assim, então, eles não aceitam que os órgãos do sistema reprodutor humano sirvam de parâmetro para a sexualidade. E algo que para nós que lemos a palavra de Deus, temos isso claro, mas consideramos inclusive até um tanto absurdo ou incoerente esse raciocínio. Mas como nós temos visto à luz da palavra de Deus, o Deus desse século, aquele com D minúsculo, ele tem cegado o entendimento de muitas pessoas, E por consequência dessas atitudes, dessa cegueira, dessa catarata espiritual, a sexualidade antinatural, ela acaba sendo aí incentivada. Quando nós lemos o texto em Romanos capítulo 1, versículo 26 e 27, que já trouxemos aqui em outras reflexões, em outras lições que estão aí na nossa playlist, Pastor Cláudio Gomes Reflexões, quando falamos um pouco sobre os ensinos do sistema do ensino progressista, entre outras reflexões. Romanos capítulo 1, versículo 26 e 27, olha o que diz aí. Pelo que Deus os abandonou as paixões infames. Mas eu quero ler antes o versículo 25, que nos explica. Olha aí, mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Deus os abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, o contrário à natureza. Semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram na sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa que convinha do seu erro. Versículo 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Então, quando nós observamos o texto sagrado, vemos que a consequência da sexualidade antinatural tem sido incentivada por eles, mas nós temos visto aí o porquê, os motivos, não se importam ter conhecimento de Deus. Disso, nós vemos que discorre aí uma crise de comportamento masculino no tempo presente que nós estamos vivendo. Você pode fazer referência de um texto, 1 Coríntios, capítulo de número 6, o versículo de número 10, vou colocar para você na terra. E é importante que ninguém venha fugir desse ensino, pois aqui diz assim, olha, não erreis, nem devasso, nem idólatra, nem adúltero, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores
herdarão o reino de Deus. É algo muito sério, algo muito importante que cada um de nós devemos, quando amamos o nosso próximo, trazer com carinho, com amor, esse ensino da revelação da palavra de Deus. Somente o Espírito Santo de Deus, em a pessoa dando lugar, é que pode fazer a operação dessa transformação. O nosso papel, nesse tempo em que nós estamos vivendo, contra todas essas investidas para tentar legitimar a homossexualidade, é apresentar a palavra de Deus autêntica, amorosa, limpa e poderosa para transformar a vida de cada ser humano. Principalmente nesse tema que nós estamos estudando sobre a desconstrução da masculinidade bíblica. Nós temos que apresentar o verdadeiro evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois o apóstolo Paulo declara em Romanos 1,16, ele é poder de Deus para a transformação. E assim, vamos seguir para o segundo item desse segundo tópico, que trata sobre a erosão da masculinidade. Vamos falar um pouco agora sobre a responsabilidade negligenciada. E temos aqui nesse tópico que, em virtude da relativização da masculinidade, a masculinidade passa a ser relativa, ou seja, ela não é mais na formação, na criação, na geração ali no ventre, aonde se definiu ali o sexo, já nascendo assim macho ou fêmea, como o sistema declara e relativiza a masculinidade como um comportamento ou uma decisão ao longo da sua convivência, o modelo bíblico acaba sendo abandonado. Só que quando nós olhamos sobre esse tema, sobre esse tópico, a responsabilidade negligenciada, a identidade masculina, que deveria estar associada à virilidade, à capacidade de prover, de proteger a família, sendo ali o homem participante dentro com o cônjuge na perpetuação da sua espécie também, ela passou a ser substituída por indivíduos de duplo ânimo, vacilantes e inconsequentes. A palavra do Senhor, através de Tiago, capítulo 1, versículo 8, nos traz a informação que o homem de coração dobre, ele é inconstante. E não só em algumas coisas, a Bíblia fala aí em todos os seus caminhos. Ou seja, em tudo aquele que faz, ele pensa, ele age, ele tem ideologia, ele é inconstante. Então, nós vemos aí que uma parcela é capaz de sustentar a sua própria casa. Muitos não conseguem cumprir a sua responsabilidade. E não é muitas vezes por questão de desemprego, mas na verdade é pela aversão ao trabalho. Ou seja, com o homem de coração dobre, como nós lemos aqui no texto de Tiago 1:2, ele é inconstante em todos os seus caminhos. E até mesmo então uma aversão para com o trabalho, para com a sua responsabilidade, ele passa a ter. Provérbios 21:25 também diz que o desejo do preguiçoso mata, porque as suas mãos recusam-se a trabalhar. Assim então, o homem, ele perdendo a sua posição, a sua responsabilidade sendo negligenciada, facilmente ele acaba aderindo a tantas outras, ele abrindo mão de tantas outras responsabilidades, e dentre as quais está a ser aí a capacidade de ser provedor, protetor da família, como o papel ali do homem que o Senhor constituiu para ele exercer na face da terra. Infelizmente, é o que tem ocorrido, no sentido dos efeitos desse comportamento contrário à vontade de Deus, tem resultado, em inúmeros casos, um desajuste muito grande no meio da família, provocando até mesmo divórcios, pois, assim como o homem, a mulher e a sua prole, ou seja, cada membro da família tem a sua responsabilidade,
Hoje, falando aqui mais especificamente sobre, nesse tópico, a responsabilidade do homem quando negligenciado, mas sabemos que cada um na sua função. Nós vamos ver mais à frente em outras reflexões sobre a desconstrução, né, da feminilidade, né, no meio social, no meio da família, né, infelizmente também afeta. Mas hoje, falando sobre os homens, esse comportamento resulta no desajuste da família e pode provocar até divórcios. Já falando e adentrando sobre o terceiro item desse tópico, a erosão da masculinidade, nós vamos tendo aí então, se negligenciada a sua responsabilidade, uma crise de liderança dentro do lar da casa, através dos textos sagrados, que Deus é a cabeça de Cristo, Cristo cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher. Então temos claramente aí, definido na palavra de Deus, a liderança em que o Senhor espera que cada um na sua responsabilidade possa exercer. Lembrando que quando falamos de liderança, falamos da capacidade de influência, né, e de proteção, e de norte em que aquela pessoa vai exercer ali junto à sua família. E a crise da liderança, dado essas condições de uma responsabilidade negligenciada, onde nós vivemos no contexto da apologia à homossexualidade, né? É facilmente observar que a crise da masculinidade tem gerado também homens incapazes de exercer liderança. E nós sabemos que numa sociedade sem líder eficaz, transforma-se o quê? Transforma-se numa anarquia. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, principalmente no período do que o profeta Ezequiel, ele foi um profeta levantado por Deus, quando ele mostra ali Jerusalém, que estava num estado de uma grande corrupção, havia fraudes, mentira, opressão, extorsões, imoralidade, injustiça e violência. Quando nós observamos o texto sagrado, nós vamos ver aí Deus levantando esse profeta para trazer uma mensagem a eles ali. No texto de Ezequiel 22, você pode ler do versículo 2 ao 13, você vai observar Deus falando assim, olha, tu, pois, ó filho do homem, julgarás a cidade sanguinária? Faze-lhes conhecer, pois todas as suas abominações. Mostrando aí quanta coisa aquela cidade de Jerusalém estava passando. Versículo 3 do Ezequiel 22, a palavra do Senhor diz, e dize, assim diz o Senhor Jeová, ai da cidade que derrama o sangue no meio dela, para que venha o seu tempo, e faz dos ídolos contra si mesma, para se contaminar. Pelo que teu sangue que derramaste, te fizeste culpada, e pelos teus ídolos que fabricastes, te contaminastes, e fizeste chegar os teus dias, e viesse o fim dos teus anos. Por isso eu te fiz o opróbrio das nações e o escárnio de todas as terras. As que estão perto e as que estão longe de ti escarnecerão de ti, infamada, cheia de inquietação. Eis que os príncipes de Israel, cada um conforme o seu poder, tiveram domínio sobre ti, para derramarem o sangue. Ao pai e à mãe desprezam em ti, para com o estrangeiro uso de opressão no meio de ti, e ao órfão e à viúva oprimiram em ti. As minhas coisas santas desprezastes, e os meus sábados profanaste. Homens caluniadores se acharam em ti, e para derramarem o sangue, e sobre ti, sobre os montes comeram, e perversidade cometeram no meio de ti. A vergonha do pai descobriram em ti, e a que estava impura. Na sua separação, humilharam no meio de ti. Um cometeu abominação com a mulher do
do seu próximo. Outro contaminou abominavelmente a sua nora. Outro humilhou no meio de ti a sua irmã, filha do seu pai. Presentes se receberam no meio de ti para derramar sangue. Usura e lucros tomaste, e usaste de avareza com o teu próximo, oprimindo-o, mas de mim te esqueceste, diz o Senhor. E o versículo 13 termina: e eis que bati as mãos contra a tua avareza, de que usaste por causa do teu sangue que houvera no meio de ti. Veja que é um texto que demonstra claramente a crise da masculinidade, quando o homem é incapaz de exercer a sua liderança. Uma sociedade tal qual esse exemplo de Ezequiel, registrado no texto de Ezequiel 22, 2:13. Quando a sociedade ela se corrompe, não há liderança, e essa liderança, quando ela não segue os princípios da vontade de Deus, acabam por praticar tais qual Jerusalém, no tempo de Ezequiel, houve. E Deus precisou levantar o seu servo para declarar e mostrar a corrupção, a fraude, as mentiras, opressões, extorsões, imoralidade, injustiça e violência que havia ali no meio daquele povo. Portanto, nós possamos tomar esse exemplo da palavra de Deus e nos vigiarmos. Quando Deus, então, lhe revela ao profeta que uma das causas do juízo iminente era esta crise de liderança e que procurava alguém para poder reverter essa situação, ele não encontrou. Quando nós lemos aí o texto, que foi tema também da leitura bíblica diária, lá no versículo 30 desse mesmo capítulo 22 de Ezequiel, Deus diz: eu busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, que tivesse na brecha perante mim, por toda a terra, para que eu não a destruísse. Mas infelizmente ele não achou um homem que ocupasse a posição de liderança. Veja quanto é importante e quão sério é esta crise da liderança. Neste caso, Deus ainda procura esse tipo de homem na atualidade. O Senhor ainda está buscando homens que assim possam se colocar na brecha. A razão dessa reflexão, nesta oportunidade que Deus tem dado para nós, nesta lição de número 6, que será ministrada no dia 6 de agosto de 2023 em sala de aula, possa desde já o Senhor estar falando ao seu coração. O Senhor ainda continua procurando homens que possam assumir uma posição e tapar a brecha. Na época ali em Jerusalém o Senhor não encontrou. E foi inevitável juízo para aquela nação, para aquele povo, naquela cidade, naquele momento da história. Mas nós temos ainda a palavra do Senhor declarando para nós: eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem, diz o Senhor para a nossa vida. Esse é um texto que está lá em 1º livro do Reis, capítulo 2, versículo 2. E nós possamos estar aí, à luz da palavra de Deus, sendo fortalecidos para que a erosão da masculinidade, que hoje em dia é representada por esta apologia à homossexualidade, que hoje é aí representada pela negligência da responsabilidade masculina e a crise de liderança, possamos nós se posicionarmos. E à luz da palavra de Deus, temos como combater este mal tão avassalador que tem aí agido no meio da nossa sociedade. Que possamos tomar o exemplo da palavra de Deus. Ele é o nosso guia, ele é o nosso farol. Nós temos nesse trimestre, na capa da nossa revista, no meio de um mar tão turbulento, um farol que está ali representando a palavra de Deus, que ela é a luz para o nosso caminho. Ela é a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos. Em meio a uma sociedade, a um mundo cheio de tantas tempestades, ideologias malignas trabalhando
para corromper desde da juventude, desde ali da tenra idade das nossas crianças, com suas ideologias, através da internet, através dos desenhos, através dos filmes. Infelizmente, eles têm aí avançado. Nós possamos apresentar na figura de nós homens, pais, responsáveis, que temos aí a responsabilidade dada por Deus de proteger e de estar trazendo a provisão para o nosso lar, possamos se posicionar amparados e socorridos e fortalecidos pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não abremos mão, não vamos negligenciar a nossa responsabilidade. Vamos agir com uma liderança que o Senhor espera que nós venhamos exercer. O nosso exemplo, Jesus Cristo. Assim como Ele amou a sua igreja e se entregou por ela, nós possamos agir da mesma forma, amando, respeitando e trazendo aí um modelo de exemplo para os nossos filhos. E falando de exemplo, nós vamos caminhar para o terceiro e último tópico dessa lição, na qual traz aí a pessoa de Boaz, símbolo bíblico da masculinidade, que foi reservado nesta leitura, nesta reflexão desse dia de hoje. Nós temos aí no texto bíblico em classe o relato do capítulo 4 de Ruth, aonde ele ali, a partir do versículo 7 até o versículo de número 12, vemos aí um exemplo bíblico que nós já lemos nessa leitura em classe, mas nós vamos discorrer aqui em 3 itens para mostrar esse símbolo bíblico, mostrando aí o quão generoso Boaz foi. No primeiro item, um modelo de generosidade. Segundo item, um modelo de responsabilidade. E nesses 2 itens, você que já está lendo, está estudando, poderá aí ter com certeza um exemplo a mais de como praticar, esta masculinidade. Nós vivemos um tempo onde esse modelo de masculinidade tem sido aí banalizado. Quando não caminha para a linha da homossexualidade, o exemplo de masculinidade é daquele, ele é o garanhão, ele é o pegador, é o que tudo pode, segura as suas cabritas, porque o meu bode está solto. E muitos pais têm colocado e criado seus filhos nesse modelo, aonde nós vemos aí que contraria a palavra de Deus. Mas nós vamos ver, se você estudar e se dedicar na leitura deste texto, não só do capítulo 4, mas toda a leitura aí do capítulo, do texto de Ruth, que são 4 capítulos, você vai poder entender com profundidade e ter maior aproveitamento desse exemplo em que a lição se propõe a trazer. Por que Boaz é um grande símbolo de masculinidade bíblica? Você vai observar, à luz da sua leitura, que o parente de Elimeleque, falecido esposo de Noemi, esse Boaz, ele era parente dele. Noemi, você vai ver, ela tinha um parente do seu marido, que era um homem valente, poderoso, lá da geração Elimeleque, e o nome dele era Boaz. Isso está registrado no texto de Ruth, capítulo 2, versículo 1. Essa mulher, que quando você estudar o capítulo 1, você vai observar que ela perdera o seu marido, perdera os seus filhos estes que lá na terra de Moabe haviam constituído mulheres, uma delas por nome Ruth, E ali Noemi com suas noras, que agora viúva, também as suas noras haviam perdido seus esposos, ou seja, Noemi perdera o marido, seus filhos. Isso você pode ler em detalhe no capítulo 1, versículo 3, 5 e 16. E para sobreviver, quando agora Noemi decide voltar para a sua terra, pois ela soube que agora já estava ali a sua terra voltando a ser abastecida de pão, porque quando ela assim saiu de lá com seu esposo Elimeleque ainda vivo,
fora para as terras de Moabe pela falta de pão e escassez que havia na terra. Ruth nós conhecemos e vemos aí na história que, diferentemente da outra sua cunhada, ela decidiu acompanhar Noemi. E quando ela chega nas terras ali da sua nora, da sua sogra, ela, para sobreviver, ela vai trabalhar nos campos, colhendo ali os respingos, e ela ali vai trabalhar neste campo, conhecido como Campo de Boaz. E quando Boaz passa a saber, toma conhecimento, que essa jovem, ela tinha deixado a sua terra para estar apoiando ali a sua sogra, a sua fama passou a ser conhecida por muitos, ao ponto que Boaz, quando interage com Ruth, lá no capítulo 2, versículo 11, Boaz responde, diz a ela: bem se me contou quanto você fez à sua sogra, depois da morte de seu marido, e deixaste o teu pai, a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes você não conhecia. E ele declara no versículo 12 do capítulo 2, o Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, cujas asas te vieste abrigar. Então, esse Boaz, ele dirige-se a ela com ternura, conforme diz o texto, no capítulo 2, versículo 8. Então disse Boaz a Ruth: não ouves, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui te ajuntas com as minhas moças. Vemos aí o papel de Joás, de proteção, de ternura, Ele não só a protegeu, como não a permitiu ser molestada por ninguém, dando inclusive ordens a todos os homens que trabalhavam também na sua cega. Os teus olhos estarão atentos ao campo que cegarem, e irás após elas, as minhas moças. Não dei ordem aos moços que não te toquem? Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Veja aí a proteção, a segurança, o cuidado em que esse moço ele teve para com a Ruth. A alimentou e a ordenou para que fosse favorecida ali na colheita também aos seus outros empregados. Vemos isso registrado, que quando a Ruth, agora levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, está registrado isso no versículo 15 do capítulo 2, aonde ele disse para eles: até entre as gavelas deixa colher, não a embaraceis, ou seja, não a empeçais. Versículo 16 ainda diz: deixa cair algum punhado, deixa cair até um pouco mais, deixa-os ficar, para que os colha, e não a repreendais. Nós vemos aí um modelo de generosidade na vida de Boaz, nesse cuidado, pois ele era também um dos remidores, ou potencial remidor, na verdade, até então, da vida de Ruth e de Noemi, segundo a tradição, visto que ali Noemi perdera seu esposo, perdera os seus filhos, e ela não tinha ninguém que pudesse suscitar a descendência e conservar o nome da sua família. E haveria necessidade de um parente mais próximo poder remi-la. Mas antes que assim Boaz o fizesse, nós estamos sabendo aí que pela lei ela só poderia ser resgatada pelo casamento de um parente próximo, mas nós sabemos pela leitura do texto que você pode ter lido ou vai estudar também, que havia um ainda antes de Boaz, mas independente disso ele já estava agindo com generosidade, razão pelo qual traz aí um modelo desse homem como símbolo de uma masculinidade bíblica quanto ao modelo da generosidade. Mas você pode trazer ali na sala de aula, melhor dizendo, esse importante papel,
já adentrando dentro do modelo da sua responsabilidade, mas trazendo aí um pouco sobre esta parte da lei, que você pode trazer ali, que os filhos só poderiam ser resgatados pelo casamento de um parente próximo. Isso estava na lei. Quando você pode trazer em sala de aula esse conhecimento à luz do texto lá do Pentateuco, precisamente no livro de Deuteronômio, capítulo 25, versículos 5 e 6, quando algum irmão morrerem juntos e algum deles morrer e não tiver filho, então a mulher do defunto não se casará com um homem estranho de fora. Seu cunhado entrará a ela e a tomará por mulher e fará a obrigação de cunhado para com ela. E será que o primogênito que ela der à luz estará em nome de seu irmão defunto, para que o seu nome não se apague em Israel. E assim então, nós temos aí, mostrando aí que quando nós, no texto do capítulo 4 de Ruth, no ato de Boaz, lá no versículo 9, ele dizer aos anciões e a todo o povo: sois hoje testemunha de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, de Quilion e Malom, da mão de Noemi. Ele estava botando em prática o cumprimento desta lei. E que também tomo por mulher a Ruth, a moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua idade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre os seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunha. Assim então, apesar da compaixão de Boaz, que ele teve para com Noemi, ainda ele teve para com Ruth, que estavam ali em grandes apuros, né? Ele cumpriu a sua parte. Adentrando pelo segundo item desse tópico, que traz Boaz como símbolo de masculinidade, né? Vemos aí um modelo da responsabilidade de Boaz, pois ele promete resgatar Ruth e a herança de Elimeleque. Boaz estava ciente de que o direito era de um parente mais próximo. E quando ele assim o sabe e conhece, quando ele trata para com Ruth desse assunto, ela que sabia que ele era um dos seus parentes, ele não se precipita, mas ele ocupa a sua posição e a respeita. Pois no versículo de número 12 do capítulo 3, ele diz assim para ela: porém agora é muito verdade que eu sou sim seu remidor, mas ainda há outro remidor mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite e será que pela manhã, se ele te redimir, bem está, ele vai te redimir. Ou seja, vou tratar de cumprir e correr atrás da lei para que você receba, né? E você venha a ser redimida. Assim, porém, se ele não te redimir, ou seja, ele não quiser te redimir, vive o Senhor, que eu te redimirei. Por enquanto, deita-te aqui até amanhã. E ele não a conheceu, quando ela ali esteve deitada aos seus pés, mostrando aí um exemplo de um homem, de uma masculinidade bíblica, que respeita, né, e cumpre a lei do Senhor. E assim, ele, movido de um senso de responsabilidade, de liderança, de honra, ele leva este caso aos anciãos. Você lendo o capítulo 4, versículo 1, a Bíblia vai mostrar, nos revelar aí que ele se assenta perante a porta onde os anciões, ali era o tribunal, né, da cidade, e ali o remidor de que Boaz tinha falado, né, que era o remidor imediato ali de Ruth, ia passando e ele disse-lhes a ele: ô fulano, desvia-te para cá, senta aqui, nós temos algo a tratar, né? E a Bíblia vai dizer, finalizando o capítulo 4, versículo 1, finalizando o versículo 1, e desviou-se para ali e assentou-se aquele que era o remidor imediato de Ruth e Noemi. Então ele tomou ali 10 homens, diz a palavra do Senhor. Boaz toma 10 homens dos anciãos da cidade, para que eles pudessem ali se assentar, e eles se assentaram. E ali, naquela audiência, ele explicou que as terras estavam à venda e que aquele que a comprasse deveria casar-se com Ruth para cumprir ali a sua responsabilidade.
e o parente que tinha a primazia daquela responsabilidade estava sobre aquele remidor. Ele não aceitou, mas autorizou a Boaz a comprar as suas terras e se casar com a moabita. E esse ato, nessa responsabilidade, é declarado, que ele repassa para Boaz, é declarado no versículo 6 do capítulo 4 de Ruth, quando ele declara: para mim eu não poderia redimir, porque ele julgava que isso lhe causaria dano à sua herdade. Então ele diz: redime tu a minha remissão para ti, porque eu não poderei redimir-la. E assim então, a Bíblia relata no versículo 7, como havia, pois, já desde muito tempo esse costume em Israel, quanto à remissão de contrato, para confirmar todo o negócio, o homem ele descalçava o sapato e dava a seu próximo, e isso era por testemunho em Israel. Assim, o versículo 8 declara, do capítulo 4 de Ruth: disse, pois, o remidor a Boaz: toma para ti. E assim ele descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos e todo o povo: sois hoje testemunha de que tomei tudo quanto Elimeleque de Quilion e Malom da mão de Noemi, e que ele também tomou por mulher ali a Ruth, a moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre os seus irmãos à porta do seu lugar. E ele disse: disso sois testemunha. Finaliza o versículo 10 do capítulo 4 de Ruth. E quando então agora Boaz ele adquire a propriedade e toma ali Ruth por mulher, Boaz ele passa a tornar aí o protetor e o provedor daquela família. Nós vemos aí então Boaz como símbolo de masculinidade nesse modelo, não só de generosidade, mas de responsabilidade. E com grande maravilha e testemunho nós podemos ter da vida deste homem. E esse casal, Ruth e Boaz, foi o casal que gerou ali a Obed, que foi avô do rei Davi, cuja linhagem nasceu o meu e o teu Salvador. Por isso estamos tendo aí Boaz como símbolo de masculinidade, enquanto marido, enquanto pai, enquanto líder exemplar. Que nós possamos, à luz destas reflexão, desse exemplo bíblico, nós nos posicionarmos e agirmos como homens que o Senhor verdadeiramente criou para cumprir a nossa missão. Deus criou o ser humano com dois gêneros, o masculino e o feminino. Por isso, nós temos aqui para concluir esta lição, que a diferenciação do sexo é um princípio determinado pela criação divina. E nesse sentido, a masculinidade é um conjunto de atributos e funções inerentes ao homem. Já essa desmasculinização decorrente da inversão dos papéis do homem na sexualidade, na liderança e na prática dos seus deveres, não provém de Deus, Essa desmasculinização não provém de Deus. A masculinidade bíblica, ela traz para nós o autocontrole, traz sacrifício, traz firmeza de caráter, nos encargos de toda a nossa responsabilidade como homens. E nesse aspecto, a sociedade, a família, a igreja, elas esperam por homens que honrem a masculinidade, que possam exercer o papel como Deus vocacionou e Deus desempenhou. Sabemos que essa é a vontade de Deus para conosco. Sabemos que a desconstrução da masculinidade bíblica é um grande perigo para a nossa sociedade, é um grande perigo para a nossa família, e que nós possamos, à luz da palavra de Deus, continuar orando, amando a todos e ajudando a todos aqueles que precisam reforçar e aprender a exercer este papel,
falando diretamente aos homens. E aqueles que porventura têm ainda se deixado envolver, estão cegos por esse sistema, infelizmente, maligno, não existe outro nome, que tem cegado o entendimento, tem cegado os seus olhos para que não vejam, não entendam, possam ter a luz da palavra de Deus, corroborados e ajudados também por essas reflexões que temos trazido aqui, a poder te ajudar a viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Que o Senhor Jesus Cristo tenha misericórdia de nós. Não estamos aqui com o intuito de condenar e falar mal de ninguém, mas, à luz da palavra do Senhor, denunciar que este comportamento não é de Deus. Amamos as pessoas, mas estamos aqui para denunciar e combater o pecado e este comportamento tão maligno, tão mau, em que pessoas têm se deixado envolver. Sabemos que isto é cumprimento do que se registra naquilo que de ações haveria nos finais dos tempos. E entendemos que esses finais dos tempos são os momentos que antecedem a vinda do Senhor Jesus Cristo para buscar o seu povo. Pois haveria, como diz o texto que nós temos estudado em outras lições, nos últimos tempos haveria homens amantes de si mesmo, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. E nós estamos aqui para orar por você, para interceder por você que tem vivido ainda nessa prática, em buscar desconstruir a masculinidade bíblica e pedir que a misericórdia do Senhor os alcance e continue protegendo a nossa família, continue protegendo o nosso Brasil, que o Senhor continue protegendo a humanidade, livrando-nos do perigo e de todo mal. Que Deus te abençoe. Até uma próxima reflexão, assim Deus permitindo.